Pessoal, essa semana pela primeira vez eu consegui fazer uma miniatura com um efeito OSL que eu realmente achei que valeu a pena, que ficou legal. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o passo a passo de como que eu fiz essa miniatura, qual que foi o pensamento que eu tive fazendo essa miniatura aqui. Então, para que o YouTube divulgue mais esse vídeo, se você quer me ajudar também, é muito importante que você deixe o like, se inscreva aí no canal, manda para aquele seu amigo que gosta de pintura de miniaturas, também gosta de RPG. E fica ligado aí que eu tô aprendendo muita coisa e tudo que eu for aprendendo eu vou repassando aqui pra vocês também, tá? Então segue acompanhando a gente que eu aposto que você vai gostar bastante. Vamos ver então o que eu fiz nessa miniatura desse Minotauro Ranger aqui? Vamos lá! Então pessoal, antes da gente começar a ir pro passo a passo da miniatura, vamos entender um pouquinho como que eu pensei na iluminação dessa miniatura, até porque vamos entender o que é OSL primeiro. OSL significa Object Source Lighting, que é a fonte de luz de um objeto. No nosso caso aqui é esse cachimbo que essa miniatura tem aqui na mão, certo? Que emite uma fonte de luz nela mesmo e faz esse efeito todo aqui que a gente conseguiu criar com a pintura. A gente precisa, para dar ênfase aqui nessa pintura, nessa iluminação, a gente precisa de contraste, certo? Como a gente vai ter uma luz aqui forte, a gente precisa da sombra forte também, né? A gente não pode criar luz do nada. Para isso, eu vou mostrar uma outra miniatura que eu tentei fazer um efeito OSL aqui antes dessa daqui, ó. Vamos lá, deixa eu passar essa daqui pro lado. Esse Genasi do fogo aqui, eu tentei fazer um efeito OSL nele antes de fazer naquele Minotauro ali. O que foi o meu erro aqui? Eu queria que isso daqui fosse uma fonte de luz e isso daqui também. Eu até consegui simular de certa forma aqui e tal, mas o que aconteceu? Eu pintei toda essa miniatura aqui do jeito que eu já estava acostumado antes, fazendo as cores bem fortes, do jeito que eu gosto, assim. Essa camiseta dele é azul, a calça dele verde, um verde bem forte mesmo. Usei tintas metálicas aqui nos detalhes da roupa dele, aqui desse hobby que ele usa. E isso daqui tudo me enfraqueceu um pouco o efeito que eu consegui fazer depois aqui dessa fonte de luz, dessa bola de fogo que ele tem na mão, e aqui nos ombros dessa espada de fogo que ele carrega também. A pele dele já é bem preta mesmo, então já é difícil de fazer um efeito aqui. Mas mesmo assim eu não consegui porque eu saturei demais essas cores aqui, entendeu? Nessa outra miniatura aqui do Minotauro foi diferente, porque logo de cara eu já quis fazer um efeito noturno aqui, como se ela tivesse à noite aqui essa miniatura. Então o que eu fiz aqui? Eu deixei as partes de baixo da miniatura bem escuras, as partes fundas também bem escuras. Desse ponto aqui, ó, a gente jogou um azul bem claro, simulando uma luz do luar. E depois desse ponto aqui a gente jogou o vermelho, alaranjado e o amarelo, que eu vou mostrar para vocês aqui no tutorial, beleza? Então é muito importante que a gente entenda isso, que esse contraste aqui deu muito, essa miniatura aqui deu muito certo por causa do contraste de luzes e sombras que a gente conseguiu fazer aqui, beleza? Então com isso em mente, vamos ver aqui agora tudo que está acontecendo nessa miniatura e passo a passo de como que a gente fez. E também eu acho muito importante falar que para fazer essa pintura aqui, esse efeito, eu usei um aerógrafo aqui. O que eu estou usando aqui é o da Wonder, que é o que vem com o mini compressor ali. É o mais básico de entrada mesmo, que eu acho que é o mais baratinho que tem para começar, tá? Eu vou deixar o link dele ali na descrição, o link de comissionado, tá? Da Amazon. Se você comprar ali, você não gasta nada a mais com esse link, mas eu ganho uma pequena porcentagem da venda, então me ajuda demais você comprando por lá, beleza? E a respeito das tintas que eu usei também, todas tintas da Acrylex, tá? Eu fiz elas bem diluídas aqui, ó, eu deixei nesses potinhos pra gente fazer a pintura. Vocês vão ver que eu vou usar, além da preta, né, a azul mais escura aqui, um azul bem clarinho e um branco pra fazer a iluminação do luar. E para fazer a iluminação do cachimbo, o OSL mesmo, eu usei um vermelho bem diluído e depois um alaranjado. Depois a gente foi tudo no pincel, tá? Essas tintas que eu tô usando, todas tintas da Acrylex, você pode comprar também ali pelo link que eu vou deixar na descrição do Mercado RPG, que a gente tem a parceria com eles lá. Você pode usar o cupom LUCÃO3D, que você ganha 5% de desconto na compra, beleza? Tem o kit de iniciantes de pintura de miniaturas, que é muito legal lá para quem tá começando.
Então, recomendo bastante, beleza? E outra coisa também, eu não vou ficar falando, usa tantas gotas da tinta tal para misturar com a outra tinta tal para fazer essa cor aqui que eu cheguei, porque eu acho que é muito mais importante que você entenda, vai pegando o jeito de misturar as cores do que ficar decorando fórmula, beleza? Não que seja errado, mas eu acho que você vai ficar com muita coisa na cabeça que você conseguiria fazer facilmente ali, mais no feeling mesmo, se você for pegando o jeito. Então, pessoal, para começar o projeto aqui, a gente fez uma base na miniatura inteira na cor preta, porque é onde ficariam os recessos, teria que ficar bem escuro mesmo. Então eu queria essa miniatura começando já numa cor escura. Então a gente cobriu ela inteira já usando o aerógrafo e uma cor preta ali bem diluída. O próximo passo, então, pessoal, eu não sei se foi tão necessário assim isso que eu fiz, mas como eu já queria ter uma noção da cor que esse minotauro seria, assim, eu pensei nele com a cor dos pelos dele, né, da pele, bem branco mesmo. Então eu fiz um branco assim com um pouquinho de azul na pele dele para eu já ter uma noção certinha. Eu não sei se faria tanta diferença no resultado final, mas eu resolvi fazer aqui que eu queria ter uma noção boa de como que ele seria. Também, antes de tudo, eu já apliquei uma tinta branca ali na chama, onde ficaria o OSL mesmo, para ter uma noção ali de como que ficaria essa parte, que ela seria bem clara, né? Então eu fui pintando o restante do Minotauro aí, como vocês podem ver. Agora então já era hora da gente partir para usar o aerógrafo e começar a fazer esses efeitos aqui da luz do luar. Para começar então, eu fui daquele azul bem escuro, aplicando com o aerógrafo de baixo para cima da miniatura. Como vocês podem ver aí na capa dele, já vai dando um efeito bem legal. E ele vai ser mais intensificado ainda a hora que a gente começar a passar as cores claras também. Aí vocês vão começar a enxergar bem o contraste. Mas aí já dá para ver que a cor escura, o azul escuro, junto com o preto que está dentro dos recessos e nas cores, nas partes mais fundas da miniatura, já vai dando um destaque legal. E depois da parte então do azul escuro aplicado, era a hora da gente começar a fazer a aplicação do nosso azul claro. Dessa vez vindo de cima para baixo da miniatura, ali na direção das costas dele, como vocês podem ver aí, porque é onde incidiria bem a luz do luar aí, fazendo a parte mais clara dessa miniatura. E vocês vão vendo que agora os contrastes eles já vão se formando bem melhor e dá pra gente ver bem essa diferença da luz e da sombra na miniatura só nessa parte do azul. Vocês vão ver daqui a pouco então a hora que a gente começar a aplicar o alaranjado do OSL e também a parte branca aqui ainda, né, que a gente ainda vai aplicar mais uma camada de branco para preencher bem essa luz do luar. Depois então da gente ter feito todas as partes de sombra ali, ter completado o sombreamento dessa miniatura, primeiro passando a parte preta, depois passando a parte azul escura e a azul clara agora de cima para baixo, já estava na hora da gente fazer o acabamento final aqui dessa iluminação, que seria a parte branca mesmo. Então para isso eu diluí bem em uma tinta branca e fui aplicando do mesmo jeito que eu fiz a aplicação da tinta azul clara, para fazer uma iluminação bem firme mesmo, assim, bem forte, de cima para baixo, tomando cuidado só para não cobrir 100% as outras camadas que a gente tinha feito, que essa daí seria só um arremate final. Daí então, só para garantir melhor o contraste, eu fiz mais uma camada daquele azul escuro de baixo para cima, assim, para dar só aquele arremate e melhorar um pouquinho o contraste, assim. Mas ela já nem era tão necessária assim, só que isso daí vocês vão pegando mais ou menos no feeling na hora de fazer, beleza? Nesse ponto aqui então, pessoal, a gente já estava com a iluminação natural, aquela iluminação do luar, que era a proposta inicial aqui, totalmente pronta. Então já era hora da gente passar também para a iluminação do cachimbo. Então eu dei um piquezinho de branco ali na chama para ela ficar destacada em meio ao restante da miniatura. Depois eu vim com o aerógrafo apontando para a chama, da chama para a miniatura e aspergindo uma cor vermelha mais escura, assim, bem de levinho mesmo. E o interessante aqui é que o aerógrafo ajuda bastante nessa parte, porque ele simula bem os raios de luz, que eles não fazem curva, né? Eles vão só em linha reta, então a gente consegue ter essa simulação legal aqui usando o aerógrafo.
Com o pincel você consegue fazer esse efeito também, mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho de entender aonde que pode ou não incidir luz. Então você tem que ter um pouquinho mais de paciência para fazer com o pincel, mas dá para fazer também. E para deixar esse efeito ainda melhor, a gente vai aplicar agora uma cor alaranjada. Primeiro a gente começou com o vermelho, porque é o seguinte, pessoal, as partes que vão mais longe da iluminação, elas vão ficar em vermelho. As que são intermediárias, elas têm que ficar alaranjado, e mais próximas à chama, elas vão ficar amarelas. Então dessa vez a gente vai, com uma cor alaranjada, chegar essa iluminação assim para fazer como se fosse uma transição de calor mesmo. Então nós vamos aplicar agora uma cor alaranjada, bem de leve mesmo, tentando não cobrir as partes vermelhas, principalmente as que estão mais longe, apenas as que estão ali mais próximas da chama mesmo ou num caminho intermediário. E depois a gente vai fazer a mesma coisa com o amarelo. Como aplicando com o aerógrafo algumas partes da miniatura não vão receber essa cor laranja, partes que precisariam ter, como as costas do cachimbo aqui, a gente vai chegar agora com o pincel. Mas primeiro eu vou dar mais uma reforçada aqui no branco dessa chama para destacar bem ela, e depois a gente vai criando a transição do alaranjado ali com o pincel mesmo, tentando sempre buscar uma tinta bem diluída, pessoal, porque aí você não perde o efeito da transição da iluminação da lua que a gente fez ali também. Vocês estão vendo aí agora que eu estou pintando essa chama do cachimbo, logo depois que eu usei o branco eu já estou chegando no amarelo com ela também, para ficar bem clarinho. E agora com o pincel mesmo a gente vai fazendo mais alguns detalhezinhos aí no amarelo, no alaranjado, onde a gente vê que precisa de mais detalhes de chama mesmo, principalmente nas partes mais proeminentes ali da miniatura. A gente precisa fazer chegar, né, essa cor mais amarela mesmo, que vai iluminar mais. Com o pincel mesmo. Se a gente fosse aplicar com o aerógrafo agora, a gente correria muito o risco de acabar aplicando demais e não ficar tão legal assim a miniatura. Então por isso que eu optei chegar no pincel agora com o amarelo, e depois eu peguei o alaranjado bem diluidinho mesmo, que eu tinha passado já no aerógrafo mesmo, e passei por cima das partes em amarelos ali para ficar mais puxado para alaranjado também, e o resultado vai ficando esse daí. E pessoal, nessa parte aqui o efeito já estava praticamente pronto, mas eu queria colocar mais alguns detalhes também na armadura dele ali, porque eu não tinha feito nenhum detalhezinho ainda para fazer essa diferenciação. Então o que a gente vai precisar fazer nessa parte? Como nós já tínhamos feito o efeito de luz e sombra, eu vou pegar agora as cores da armadura que eu estava pensando, que é uma cor mais marrom mesmo, mais puxada para um couro, e eu vou misturar com as cores que a gente fez a luz e a sombra, no caso o azul escuro, o azul claro e o alaranjado que a gente usou também para as chamas. Então a gente vai misturando, sempre diluindo bem e aplicando em cima da miniatura para não perder aquele efeito que a gente já conseguiu até agora. Então, como vocês podem ver ali, a gente já está fazendo aquela mistura das cores que a gente vai usar para a armadura dele, a armadura de couro. Eu já dei um pinguinho daquela tinta escura ali que a gente já tinha feito, já tinha diluído para o aerógrafo, e já misturei também com o marrom que a gente tinha preparado ali para a armadura. E já vou aplicando ali, como essa parte é escura, eu já vou aplicando na parte de baixo aí desse bracelete, e você vê que já vai pegando bem, daqui a pouco ela seca e não vai perder aquele efeito de sombra que a gente já tinha feito. O segredo é fazer camadas bem fininhas mesmo, para não perder aquele efeito de transição entre luz e sombra que a gente já fez com o aerógrafo. Aqui então nós vamos fazendo a mesma coisa, só que no sentido contrário. Dessa vez eu peguei aquele azul bem clarinho, dei até um piquezinho de branco e misturei um pouquinho com o marrom que a gente tinha criado ali também para fazer a parte da sombra da armadura. E dessa vez a gente vai passando na parte de cima do bracelete e já vamos passando até aí no meio, depois a gente vai fazendo bem aguadinho ali as transições entre uma e outra, que aí você já vai ter esse efeito bem legal da armadura. A gente vai fazer a mesma coisa no restante da armadura também. Então é só ter bastante paciência aí e vamos devagarzinho aplicando camadas bem finas que a gente vai conseguir um efeito legal.
E aqui então vocês podem reparar que eu estou fazendo a mesma coisa que eu tinha feito ali com as luzes e sombras do azul. Agora a gente vai fazer com o alaranjado, que aqui a gente vai pegar a cor alaranjada que a gente já tinha feito no aerógrafo ali. Coloquei um piquezinho de marrom ali na nossa paleta molhada e estou misturando esse marrom com o alaranjado. Então a gente vai fazendo essa camadinha bem diluída nas partes aonde a armadura pegou essa luz do cachimbo mesmo ali, essa luz do fogo. Então a gente vai fazendo essa transição ali, eu vou aplicando também em algumas partes onde não pegou essa luz do fogo, para a gente ter também esse efeito do couro mesmo sendo aplicado. E de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo esse efeito maneirão que a gente vai conseguir no final. Então, vocês estão vendo, tem alguns segredinhos? Tem, mas o maior segredo é paciência. Tem dificuldade? Tem também. Mas é prática, pessoal. Se vocês forem fazendo, de pouquinho em pouquinho a gente vai pegando, vai fazendo um negócio bem legal. Nesse momento, então, o nosso efeito OSL, a nossa miniatura, já estava praticamente toda pronta. Eu só precisava, então, depois fazer o contorno da base dela em preto, que eu costumo fazer, né, na basezinha da miniatura, e passar o verniz para poder selar essa pintura aí e poder usar ela já nas mesas de RPG e tudo mais. Como vocês puderam ver, não é um processo tão trabalhoso assim, é um processo bem detalhado, eu diria. Então tem que ter um pouquinho de paciência e testando. Vocês viram que não foi a primeira vez que eu fiz esse efeito até dar certo. E eu sei que pode parecer que o vídeo ficou um pouco curto assim para um efeito tão difícil, tão complexo, mas em breve eu vou fazer uma live aqui também, então eu convido você a participar das lives que acontecem de segunda-feira às 8 horas aqui no YouTube e lá no TikTok também. Pode escolher por onde você vai acompanhar, que eu dou bastante atenção para os dois lados ali. E eu acho que em live a gente vai conseguir conversar melhor sobre esses efeitos aqui, beleza? Eu vou anunciar logo logo qual que vai ser a miniatura que eu vou pintar. Vou postar aqui para vocês ou ali na aba de comunidades ou em algum vídeo. E vou mostrar para vocês agora o resultado final dessa mini, beleza? Vamos lá então. E pessoal, esse daqui foi o resultado final então da nossa miniatura. Como vocês podem ver aí, o efeito de luz e sombra ficou sensacional, o aerógrafo ajuda demais nessa parte. Vocês veem ali que a luz ali desse cachimbo, esse OSL, ele vai certinho aonde ele deveria ir, ó. Como vocês podem ver, ele dá uma iluminada ali no arco, né? Ilumina um pouquinho ali a coxa dele, uma parte dessa cinta que ele usa também, vai iluminando bem legal. A capa aqui também ficou sensacional dessa miniatura, deixa eu virar ela aqui manualmente, que vai ficar melhor de vocês entenderem. A capa ficou muito legal aqui também, dá pra ver bem a iluminação do luar vindo de cima aqui, deixando a capa branca, a parte de baixo sendo iluminada naquele azul escuro, e os recessos da capa ficaram pretos mesmo, né, onde a gente tinha feito aquela primeira camada, e só com aquele tomzinho do azul mesmo. Essa parte do ombro dele também ficou bem iluminado pelo cachimbo aqui, deu pra ver bem essa diferenciação da iluminação do fogo com a iluminação da lua, que você vê que o aerógrafo permite a gente fazer isso sem ultrapassar os limites aqui que a luz atingiria também. Eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também, entendido o pensamento aqui de fazer esse OSL. O legal não é você seguir apenas o passo a passo, mas entender qual que foi o raciocínio de fazer o OSL. Eu acho que esse que é o maior trunfo que você pode tirar desse vídeo aqui, então. Então eu espero ter te ajudado. Lembra de seguir a gente e acompanhando aqui que de segunda-feira, 8 horas, temos live aqui no YouTube e no TikTok. Eu espero que você tenha gostado. Lembra de deixar um like, se inscrever aí e comenta aí se ficou alguma dúvida. Eu vou tentar responder todo mundo, espero conseguir. Até a próxima. Valeu demais, fui!